no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A quarta-feira é de muita agitação nos bastidores políticos, principalmente com reuniões entre representantes dos grupos que disputam o comando do PDT no Ceará. Em Brasília, a executiva nacional do partido se reúne e deverá decretar oficialmente a intervenção no diretório estadual com a nomeação dos integrantes que irão compor uma comissão provisória para dirigir a legenda no Ceará. Paralela a essa, nesta quarta-feira, os aliados dissidentes, que são aliados ao senador Ciro Gomes, estarão reunidos daqui a pouco para avaliar qual o caminho decidir sobre o futuro no PDT. Quem chega agora com as primeiras informações sobre essa agenda agitada no PDT é o repórter Carlos Alberto. Inquietação, agitação e expectativas sobre os resultados da reunião da Executiva Nacional do PDT, que nesta quarta-feira deve adotar uma decisão ainda mais cáustica em relação à rebelião dos dissidentes do partido no Ceará. Há 2 semanas, os dirigentes nacionais abriram o processo de intervenção no Diretório Estadual para afastar do comando da sigla o senador Ciro Gomes, que, contrariando as diretrizes do partido, estava deixando o PDT ainda mais perto do Palácio da Abolição. A briga coloca em lados opostos os aliados do grupo comandado pelo ex-presidenciável Ciro Gomes, que quer o PDT longe da administração estadual. O grupo tem como expoentes o prefeito de Fortaleza, José Sarto, e o ex-prefeito Roberto Cláudio. Como porta-voz dessa corrente está o deputado federal André Figueiredo, presidente da Executiva Nacional. A expectativa é de que sejam definidos os nomes da comissão provisória que irá cuidar dos rumos do PDT no Ceará, ficando assim oficializada a intervenção no Diretório Estadual. A medida é extrema e deixará o PDT com portas abertas para a saída de dezenas de prefeitos, de 10 deputados estaduais e deputados federais. As defecções ocorrerão a curto, médio e longo prazo. Com informações do Ceará agora, Carlos Alberto. São muitas as confusões, as brigas, os conflitos, os ranços e muito mais nos bastidores do PDT. O Carlos Alberto nos antecipou as informações sobre esse encontro da Executiva Nacional do PDT que acontece às 18 horas em Brasília. Mas bem antes, Beto Almeida, os dissidentes, que formam um grupo integrado por 10 deputados estaduais, 5 deputados federais e o senador Ciro Gomes, todos aliados ao Palácio da Abolição, se reúnem agora pela manhã, daqui a pouco, na sede do PDT em Fortaleza, para avaliar quais rumos serão adotados pelo grupo dissidente, que na queda de braço perdeu o controle do partido no Ceará a partir da intervenção decretada pelo Comando Nacional, que tem a liderança do ex-presidenciável Ciro Gomes com o deputado federal André Figueiredo. E agora, José, ou melhor, e agora, Beto Almeida, o que teremos nesta quarta-feira agitada nas hostes do PDT? Bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor e ouvintes. Houve uma mudança de estratégia muito clara, né? Porque essa reunião do diretório aqui do Ceará estava marcada pelo senador Ciro Gomes para ser amanhã, quinta-feira. Só que aí depois veio a confirmação dessa reunião da Executiva Nacional do PDT, que vai acontecer exatamente hoje, às 18 horas, em Brasília, quando deverá sair a apreciação daquele relatório da Comissão de Ética do PDT, que vai decidir sobre aquela questão do pedido de intervenção do PDT Nacional aqui na legenda no Ceará, portanto, tirando o Ciro Gomes do comando do partido, do diretório. Então o que o senador fez? Ele antecipou, porque lógico, se ele mantivesse essa reunião para amanhã, vamos imaginar que hoje, o que tudo indica hoje, é que o seguinte, a Comissão Nacional de Ética do PDT deverá ratificar a proposta de intervenção no PDT do Ceará. Ora, se a reunião é hoje e o Cid só tinha convocado para amanhã, quinta-feira, tudo que ele viesse decidir amanhã perderia efeito, não teria mais efeito, seria uma coisa totalmente fora de propósito. E aí ele antecipou para hoje.
Porque aí sim, ele disse que hoje, durante essa reunião agora por volta de 8 horas, ele vai avaliar exatamente esse processo ético disciplinar do qual ele é alvo e a situação, principalmente política e administrativa, do diretório do PDT aqui no estado do Ceará. Convocou todos os seus aliados para decidir exatamente o que fazer. Vai judicializar? Ele vai recorrer realmente? Ou haverá, Luzenor, um processo para aguardar o que vai ser decidido hoje à tarde e quem sabe a partir daí pedir a desfiliação? Porque essa também é uma hipótese. O próprio senador Cid Gomes já tem dito que está difícil a convivência dentro do PDT. E ele já não nega mais a possibilidade de se desfiliar. A grande questão é o seguinte, o senador, como é um cargo majoritário, ele não tem problema, ele pode sair à vontade do PDT. Isso aí é Tanto é ele quanto os prefeitos. Quanto os prefeitos. Nesse Perfeito. caso, jornalista Beto Almeida, diante dessa crise que hoje tem novos desdobramentos na agenda do PDT, uma vez que se anunciada oficialmente a composição da comissão provisória que irá gerir os destinos do partido no Ceará, sob a orientação do ex-presidenciável Ciro Gomes, nós teremos um cenário de debandada no PDT, de forma a curto, médio e longo prazo. A curto prazo, como bem já antecipou o jornalista Beto Almeida, o senador Ciro Gomes, que tem um mandato majoritário, assim como os prefeitos, poderão sair de imediato, principalmente os prefeitos que estão na mira da reeleição ou querem eleger aliados na disputa pelas prefeituras em 2024. Já os deputados estaduais e deputados federais terão que esperar um pouco mais na chamada abertura da janela que a legislação eleitoral permite, que os descontentes nos partidos, poucos meses antes de uma eleição, para concorrer a um novo mandato, deixem as siglas pelas quais foram eleitos. Ou seja, Beto, de imediato poderemos ter como consequência dessa briga interna a saída de muitos prefeitos, do senador Ciro Gomes, enquanto deputados estaduais e deputados federais, para não correrem o risco de perder o mandato, sairão depois. Embora tenhamos aí já um precedente que faz parte de outra briga no âmbito da justiça, que é a decisão do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, de pedir a desfiliação com aval da justiça e buscar um novo rumo partidário. Olha, há um entendimento hoje no grupo cidista, inclusive, Zenor, de que Cid decidindo por sair, que haja essa debandada, inclusive de deputados estaduais e federais, agora. E não necessariamente aguardar pela próxima janela partidária, no caso para eles, que seria 2026. É risco. Eles acreditam que nem tanto, porque eles apostam naquela tese da justa causa para desfiliação. Ele diz que existe jurisprudência no próprio Supremo Tribunal Federal que prevê a questão dessa causa, nessa justa causa, que dá a possibilidade do parlamentar justificar a saída do partido sem necessariamente perder o mandato. E aí o próprio Cid Gomes diz, olha, se esse caso do Ceará especificamente não explicitar, não justificar essa causa justa para deixar o partido, o que seria então uma causa justa? É o entendimento dele. Há um risco? Há um risco, porque logicamente que aí o PDT pode ir questionar na justiça, como o André Figueiredo já deixou claro, que a cada saída que não passar o crivo da executiva, ele vai em busca, então, mas aí é uma aposta um tanto quanto arriscada, né? Um risco, né, jornalista Beto Almeida, porque, como você bem observa, o PDT Nacional vai à justiça para pedir os mandatos desses deputados estaduais e deputados federais. Como já disse que vai do Evandro, né? Briga, Beto, que nós podemos chegar a 2026 sem nenhuma punição nesse caso de decisões da justiça para os deputados estaduais e deputados federais pedirem o mandato, né, perderem o mandato.